qual é o maior empecilho que a gente tem e que nos impede de desenvolver saúde mental? É a ausência do pensamento crítico. O que acontece? O pensamento crítico, ele basicamente é o centro da filosofia. Sem o pensamento crítico, a filosofia ela não existiria. Né? Sem o pensamento crítico, Aristóteles não seria Aristóteles, Platão não seria Platão, Sócrates não seria Sócrates. E eles só foram quem foram e a filosofia só existiu por causa desse pensamento, por causa desse tipo de pensamento. E por quê? Porque os filósofos, eles... isso é muito legal, cara, eu amo isso, né? Eles eram inconformados. Sabe o que é ser inconformado? É você não se conformar com o que já existe, mas você criticar o existente para poder atingir o inexistente, né? A filosofia, ela buscou enxergar a vida de outras formas, né? E isso era o que mais fortalecia a mente dos filósofos. Eu duvido que os filósofos, eles tinham momentos eles tinham uma tendência a, por exemplo, desenvolver um transtorno mental. Eu sei que ninguém é gigante aqui, né? Ninguém é gigante aqui. Todo mundo tá vulnerável a desenvolver um transtorno psíquico. Mas quando eu penso na capacidade que os filósofos tinham de gerar vários pontos de vistas e criticar toda a produção e todo o pensamento que tinham, eu fico pensando, eles deveriam de ter uma mente insanamente forte. Por quê? Porque é parte do desenvolvimento de uma mente forte o pensamento crítico. Na verdade, é o pilar central do desenvolvimento de uma mente forte. Se você quer ter uma mente forte, o pensamento crítico é o caminho. Por quê? O pensamento crítico, ele começa a gerar milhões de pontos de vistas diferentes e todos esses pontos de vistas, eles somam para fazer com que você crie outros pontos de vistas que basicamente expande a sua mente. Ou seja, você o tempo todo está produzindo conteúdo, né? Produzindo conteúdo na sua mente acerca de coisas que estão acontecendo, e toda essa produção de conteúdo que você produz vai, de uma certa forma, somando e subsidiando ainda mais a sua mente. Ela vai basicamente te dando mais subsídios para que você, de uma certa forma, comece a enxergar a vida de outras formas. A expansão da visão de mundo é o que mais contribui para uma mente forte. É por isso que Einstein, ele disse, né? Uma mente que se expande nunca retorna ao tamanho anterior. Por quê? Uma mente que se expande é uma mente que ela se fortalece. Uma mente que se expande é uma mente que, quando o problema chegar, ela vai ter conteúdo suficiente que foi produzido pelo pensamento crítico para lidar com aquele problema. Então ela vai questionar aquela produção e automaticamente aquela produção não vai ter não vai ter o governo das emoções daquela pessoa. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de gerenciar aquilo. A gente vê isso nos relacionamentos. Por que uma pessoa entra em depressão porque uma outra pessoa abandonou ela? Por que isso acontece? Né? Porque a pessoa que basicamente vai entrar em depressão por causa do abandono, ela não consegue enxergar o que
os outros pontos de vistas que existem, os quais ela pode trabalhar melhor a representação daquele abandono. Se aquela pessoa criticasse toda a produção de pensamentos, se ela se questionasse, se ela abrisse linhas de pensamentos acerca daquele fato, ela ia fortalecer mais a mente dela contra aquilo. Então era o momento que ela ia se perguntar por que, por exemplo, eu fui abandonada? Primeiro que já começa, será que eu fui realmente abandonada? Talvez não. E se for uma libertação? Olha só. E se for uma libertação? Às vezes não é abandono, às vezes é libertação. Por quê? Aquela pessoa está sendo um peso. Se ela vai embora, deixou de ser um peso. E agora você está livre. Isso foi um abandono? Não foi um abandono? Foi uma libertação. A partir de agora, eu enxergo de um outro ponto de vista. Se antes eu me sentia abandonado, já não sou mais. Agora sou liberto. Você vê como isso muda tudo? Você vê como isso muda tudo? Que a partir de agora, a gente possa buscar desenvolver, como os filósofos, o pensamento crítico. E começar a criticar as coisas que acontecem em nossa vida. Começar a questionar essas coisas. Será que isso realmente é verdade? Ou seja, será que eu fui realmente abandonado ou eu fui liberto? Será? Será que realmente esse acontecimento faz algum sentido? A partir do momento que a gente se bombardeia dessas perguntas, a gente abre mais possibilidades de novos pontos de vista serem adquiridos e a gente tem uma produção completamente diferente, né, acerca daquele momento que nós estamos passando na nossa vida. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo, né? Espero que ele tenha gerado valor para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.